Oi, Cláudia, boa tarde. Nós estamos no Rio de Janeiro para conhecer um pouquinho sobre a história de uma mulher muito guerreira e que nos serve de exemplo. Vem comigo. Ela é a segunda Maria da Dona Joana, que é mãe de 4 meninas e 5 meninos. É mineira de BH. Ela já foi babá, doméstica, já trocou horas de trabalho por horas de leitura e aulas. E foi assim que ela se formou, professora, mestre, doutora. Ela coleciona e colhe palavras. E depois dessa colheita toda que deu certo, ela resolveu distribuir as sementes. Ela é escritora, romancista, poeta, é ganhadora do prêmio Jabuti, tanto por sua obra como por sua personalidade. Mais do que isso, ela é uma vencedora da vida. Maria da Conceição Evaristo, prazer. Igualmente. Eu acertei que é a segunda Maria, né? Sim, é a segunda Maria de 4 Marias. De 4 Marias, de 4 Marias. Da mamãe Joana. Sim, de minha mãe Joana, e eu diria também de uma outra mãe que foi a minha tia que me criou. Por quê? Porque minha tia que ajudava a escolher os nomes. Ah, é? Da Ela minha que mãe. ajudava? Minha tia ajudava a escolher os nomes. E como a minha família vem de uma tradição muito católica, né? Então Maria tinha que estar presente no nome das mulheres. Que legal. E é a mesma tia que você foi morar? Foi a mesma tia que eu fui morar com ela quando eu tinha 7 anos de idade. Então é a segunda mamãe? É a segunda mãe. Ela, sem sombra de dúvida, até o fato de eu ir morar com essa minha tia que me possibilitou estudar. E o que você lembra da sua vida em Belo Horizonte? Vocês moravam numa periferia? Como é que era assim, a vida lá? Não, nem é periferia, a gente morava mesmo numa favela, né? Uma favela bem próxima do centro da cidade e que tinha por vizinhança bairros de classe média. Então era uma disparidade enorme. Era uma disparidade enorme. E ao mesmo tempo era um apartheid geográfico, porque a área pobre e a área negra era bem marcada. Os estudos e a sociedade. A escola foi um momento assim que o racismo ficava assim. A gente tinha uma experiência muito concreta com esse racismo e tinha uma experiência, uma percepção muito grande dessa diferença entre pobres e ricos. A escola foi cruel nesse sentido. A escola era uma escola de 2 andares. Na parte de cima ficavam as classes que recebiam medalhas, as classes de maior desenvolvimento, né? As crianças que não repetiam a série. Na classe de baixo, que era o porão da escola, inclusive as salas fisicamente, elas eram até mais abafadas, apesar dos janelões que davam para a rua, mas era uma construção. O porão de uma casa nunca é a área mais confortável de uma construção. E na parte de cima eram as salas mais amplas e ali, coincidentemente, entre aspas, né, estavam os meninos brancos, as crianças impecáveis, as crianças que recebiam as medalhas, as crianças que quando tinha coroação de Nossa Senhora, eram aquelas crianças que se vestiam de anjinho, que punham a coroa. E na parte de baixo eram as crianças que eram semelhantes a mim, a meus irmãos. Conceição era uma excelente aluna. Ao terminar o primário, ganhou seu primeiro prêmio de literatura, vencendo um concurso de redação, que tinha como título Por que me orgulho de ser brasileira? E a paixão pela literatura? Veio desde então? Como foi? Olha, a paixão pela literatura eu acredito também que tenha vindo muito cedo, mas muito a partir da literatura oral, das histórias que eu ouvia dentro de casa. Minha mãe gosta de contar casos até hoje. Minha mãe está com 97 anos, né? Lindinha.
Minha tia que me criou, meu tio velhinho contava muitas histórias, meu tio Catarino também contava histórias. Por que ser professora? Bom, ser professora professora foi sempre o meu desejo. Talvez eu nunca tenha me imaginado como escritora, mas como professora não. Desde criança, começando por ajudar os deveres dos meus irmãos, daí eu comecei a ajudar as crianças vizinhas, e aí eu já dava aula, e aí eu montava uma salinha de aula no fundo do meu quintal. Algumas mães me pagavam umas pratinhas, outras não podiam. Então, dar aula para mim ser professora para mim foi uma opção, desejo e uma experiência desde criança. Assim que se tornou professora, em 1973, Conceição foi para o Rio de Janeiro, onde está até hoje. E aí fez mestrado, doutorado, escreveu o primeiro livro. Isso. Quer dizer, toda a minha carreira profissional, minha carreira literária também, ela vai acontecer a partir do Rio de Janeiro, né? E como foi escrever o seu primeiro livro? Bom, o meu primeiro livro eu escrevi foi Becos da Memória, não foi o primeiro que eu publiquei, mas Becos da Memória, ele nasce muito também dessa minha relação com a família. Becos da Memória foi seu primeiro livro escrito, que só foi publicado 20 anos depois. Sua primeira publicação foi Ponce a Vivêncio, em 1990. Ao todo, Conceição tem 7 livros publicados. Entre eles, o vencedor do Prêmio Jabuti, Olhos d'Água, em 2015. Tem 4 outros traduzidos para o inglês, francês, espanhol e árabe. Homenageada em diversas feiras literárias, a mãe de Ainá, sua especial menina, também recebeu no ano passado mais outro prêmio Jabuti, como personalidade literária. Suas obras retratam a vivência das mulheres negras, suas principais protagonistas, misturando realidade e ficção. O prêmio Jabuti em si, eu me lembro que no primeiro momento, no dia da entrega do prêmio, eu falo que foi o prêmio da solidão. Porque eu olhava o grande público, as pessoas participantes, eu não via pessoas negras. Entende? Nem no palco, se a gente for pensar em diversidade naquele ano, tinha um grupo indígena que havia ganho um prêmio. Foi muito bonito porque eles foram com as suas roupas próprias, foram receber o prêmio, abriram com o ritual indígena, então foi um momento de afirmação muito grande, né? Para mim foi o melhor momento naquele ano. Então eu diversas vezes falei, para mim foi o prêmio da solidão, porque eu acho que quando você se afirma naquilo que você tem direito, você não fecha caminhos, eu acho que você impõe respeito, porque aquela minha fala poderia ter fechado os meus caminhos, pelo contrário, impôs respeito e hoje eu fico muito feliz porque o pessoal que organiza o Jabuti já me chamou, já agradeceu a minha contribuição no sentido de citar outros autores também. Eu acho que dignidade, para mim, não tem prêmios que vai me fazer abrir mão daquilo que eu sou. O que você falaria para as mulheres, principalmente negras, que tem essa vontade de falar mais e ser ouvida, independente do que ela queira ser nessa vida? O que você falaria para elas?
Primeiro, eu diria que falar, que explicitar, que poder ser é um direito humano. Entende? Então, eu acho que a gente ainda come pelas beiradas. E quando vê, a gente está no centro. Vai chegar ao centro. Vai chegar ao centro. Que bom que ele chegue. Hoje, se fosse para escrever a redação daquela época que você ganhou na 4ª série, o que você escreveria? Eu escreveria que eu ainda me orgulho de ser brasileira. Tá? Eu ainda orgulho de ser brasileira. Eu me orgulho da história dos meus antepassados. Eu sei que essa nação nos pertence. Quem constrói essa nação, quem colocou e quem coloca a dinâmica dessa nação está no povo. Então nós não temos de nos envergonhar, não. As outras coisas acontecem. Muito bom, obrigada por hoje. Dá para passar horas conversando com você, é gostoso demais. Espero que as pessoas em casa tenham gostado do nosso bate-papo. Clau, essa foi a nossa entrevista de hoje. Obrigada por hoje. Nada, eu que agradeço a oportunidade.